Questão conceitual, mas nem por isso desprezível, né, muito pelo contrário. Muita gente deve ter se enrolado nessa questão. Como você tem uma trajetória circular, toma cuidado, o que vai acontecer aqui? Se a gente começar a desenhar aqui, marcar, né, demarcar a trajetória seguida pelo pêndulo, uma coisa que o pessoal tem muita dúvida é a marcação do peso, a como que projeta as forças, por que que eu projeto o peso assim ou assado. O que você tem que entender é o seguinte: a direção do movimento aqui, como é circular, em cada pontinho que eu pegar, vai ser uma tangente, uma reta tangente à direção do movimento. Então, a direção do movimento, uma das linhas de direção do movimento, vai ser sempre uma reta tangente aonde a bolinha está. E a outra é perpendicular a ela, então temos aqui um Y, por exemplo. Sempre são duas linhas perpendiculares, o problema é achar uma delas. E no caso de uma trajetória circular em que eu estou fazendo isso, é, no caso, a linha tangente ao raio em cada ponto. E de tangente está meio mal desenhado, né, ali, mas acho que você entendeu, tá? Tá a tangente aqui direito, mas tem que formar 90 graus ali, a linha que representa por essa direção, beleza? Isso significa que a cada ponto, o que vai acontecer é que você vai ter aqui o peso e a tração. E um ângulo θ pode ser esse aqui, por exemplo. E esse peso vai ser projetado, então, no eixo Y, né, que o que está fora dos eixos é justamente quem eu devo projetar. Então a gente vai ter aqui um P cosseno, enquanto eu teria aqui um P vezes seno. O que acontece é, se eu tenho no eixo X P seno e ninguém mais, né, contrabalançando ele, a gente no eixo X vai ter uma aceleração tangencial. Isso é uma coisa com a qual você deve tomar cuidado, para não fazer besteira. A gente vai ter uma aceleração tangencial. E no eixo Y, a gente vai ter que a resultante é a resultante centrípeta, que é a resultante das forças que apontam para o centro, menos as que apontam contra o centro. No caso, é T menos P cosseno, e isso também é dado por MP2 sobre R. Então, tecnicamente, você vai ter, no caso aqui, esse mv2 sobre r é a massa pela aceleração centrípeta, que é a aceleração no eixo Y. Então, a cada ponto aqui, você vai ter o quê, né? Se eu pegar esse desenho aqui e copiar ele, que eu quero dar um zoom aqui na figura. De novo, o que que vai acontecer? Você vai ter que corta aqui, eu pego esse ponto 4, por exemplo, ou o ponto 2. O que acontece ali, galera, é o seguinte: você vai ter que a gente vai ter aqui a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, sendo que então a resultante entre eles vai ser algo mais ou menos. Outro ponto do outro lado é simétrico a ele, né, então acaba que acontece a mesma coisa do lado contrário, tá. Só isso já me dá que a opção correta é a letra A, né. Só isso, só isso. No caso do ponto mais baixo, o que que vai acontecer, né?
Nesse ponto mais baixo, no caso aqui, o que iria acontecer é que o peso estaria na exata direção do raio. E aí eu não teria componente tangencial, apenas componente gerando a aceleração centrípeta, né. Nesse ponto 3 aqui, a gente tem que T menos P é igual a mv2/r, é igual a ACP. E aí a resultante, como tá nas opções também, tá totalmente para cima. E o que acontece aqui no canto? No canto é o seguinte, você vai ter, no caso aqui, que quando chega aqui, é a hora que ela vai, para voltar. Lembra que quando você inverte sentido do deslocamento, e antes de inverter ele tem que parar, mesmo que por um breve instante para voltar? Então V é 0. Como no aqui no número 5 e também no número 1, que é simétrico a ele, o V vai ser 0, acaba que eu estava fazendo, né, de forma genérica, T menos P igual a mV/r, só que o V é 0. Como o V é 0, a gente vai ter no caso ali, ó, e no caso, a gente não vai ter não, era T menos P no caso caramba, não, T menos P cosseno, né, na verdade. O T menos P cosseno era igual a mV2/r. E aí, a gente tem que o T é igual ao P cosseno, ou seja, a resultante centrípeta é 0, né, tá um igual um do outro, tem equilíbrio, vai ter aceleração ali na direção do radial, né, que é a direção do raio. Você vai ter apenas a aceleração inicial, tá, que é perpendicular aqui ao raio. Isso acontece também aqui. Por isso que o desenho tá direitinho, tá, né. É exatamente isso que acontece na letra A. É uma questão meramente de análise, mas a gente deve ter se enrolado, porque principalmente o movimento circular, que tem a aceleração é uma coisa que as pessoas não dominam bem, ao meu tá. Mas de qualquer forma, marca aí gabarito letra A, galera, já já estamos de